Fazemos agora uma interrupção no som do nosso programa, na música, para, como prometemos lá no início do programa, conversarmos um pouco com o professor Reinaldo. Reinaldo do ABC, como é chamado e conhecido aqui por nós alagoanos. Falar sobre esse compêndio aqui, esses dois compêndios, né, entre outras coisas. Mas eu queria começar essa conversa nossa aqui fazendo um pedido de desculpas público. Né? É que há cerca de 2 anos, o professor Reinaldo deixou lá no Hotel Ibis, né? Deixou a edição para mim, essa primeira edição, rapaz. E eu, um velho desmemoriado, deixei a edição caducando lá e não fui pegar. E pelo que eu soube, o senhor ficou com raiva. Não, primeiro não ficou caducando, porque 2 dias depois havia muita gente assediando. Ainda bem. Assediando. Então eu quero pedir desculpas hoje. Assediando, e eu então peguei os seus 2 exemplares e dei para outra pessoa. Alguém Mas fiquei com raiva de você, evidentemente. Aí tá certo. Aí tá certo. Pelo seu desprezo pelo livro. Meu desprezo, mas não foi desprezo, foi caduquice, coisa de velho. Esquecimento. Entendo, coisa de velho é fácil de entender. Coisa de velho. Mas, professor, falar um pouco dessa obra. A gente tem livro que a gente não coloca em pé, né? Tem aquele livro fininho que você vai colocar assim, o bicho começa a deitar. Esse não é o caso, repare. Menino, esse aqui é um negócio, né? De onde é que surgiu essa ideia? Como é que o senhor começou a trabalhar com isso? Primeiro, o senhor é daqui mesmo, de Alagoas? Não, eu sou o único da família que não é alagoano. O resto, toda a minha família é alagoana. Minha mãe de Capela, meu pai de Palmeira dos Índios. Chucuru dos Bons, coisa que muito me orgulha. Eu tinha sempre uma inveja muito grande porque eu não morei em Maceió. Eu tinha sempre muita inveja dos meus irmãos, eu sou o mais novo, e já fui mais novo, já fui novo. Já fui novo. Eu tinha inveja dos meus irmãos que falavam de coisas, depois que fomos morar no Rio, que falavam de coisas de Maceió. Então eu tinha de Alagoas, então eu tinha muita inveja disso. Eu passei uma parte da infância muito pequena em Alagoas. E não em Maceió, muito mais no interior de Alagoas. Nasceu no Rio? Não, nasci em São Paulo. Nasceu em São Paulo e veio para cá, ficou pouco tempo? Vim para cá com 4 meses. Durante 2 anos fiquei indo e voltando, por uma razão familiar. E depois, aos 2 anos, minha mãe disse, não, vamos acabar com isso, ele fica aqui. Mas aos 7 eu resolvi, como era um bom cavalheiro, pegar um burro na fazenda, pegar um burro sem estribo e sem sela. Ele prontamente me deixou trepar e me levou até o barranco e me jogou por cima. Aí levantou-se e me jogou por cima. Nossa! Aí eu quebrei o braço sem saber. Como eu estava na fazenda sozinho com uma tia minha mãe não estava. Demoramos muito lá e quando chegamos a Maceió, disseram que não havia mais condições, eu teria que ser operado em São Paulo. Razão porque eu voltei a São Paulo aos 7 anos. E lá fiquei. Aí já não me deixaram mais. Tinha família lá também e tal, e não me deixaram mais voltar. Então eu tenho um hiato. Alagoas para mim eram umas férias que eu vinha quando eu estudava. Eu tenho um hiato sobre Alagoas. Quando eu terminei a minha vida de trabalho, eu pensei, vamos fazer alguma coisa, fazer o quê? Fazer algo sobre Alagoas. E comecei, sem saber muito claramente o que era, um projeto de levantamento. Bom, vou levantar os livros, vou levantar os pintores, vou levantar isto, vou levantar as autoridades. E fui levantando. E acabou aí nesses 2 volumes do ABC das Alagoas. Normalmente era uma coisa que você resolveria no divã, né? Esse negócio do analista. Não, então essa a memória afetiva dela. Ainda bem que você não resolveu isso no divã, resolveu produzindo esse trabalho
né? E começou realmente como um levantamento. Com um levantamento. Né? Com um levantamento, eu fiz questão de não transformar num projeto. Ninguém patrocinou este projeto, porque eu não queria um projeto. Isso era um projeto de amor a Alagoas. Então, o que eu queria é me dedicar a ele. Era realmente me dedicar a ele. Queria trabalhar nele. E cada descoberta que eu fazia era uma descoberta das Alagoas. Maravilha isso. É. Realmente um processo de análise até. Quase. Né? Quase um processo. Você pode né? dizer Foi encontrando as raízes, encontrando a história da sua terra a partir desse trabalho. Né? Exato. Eu acho Algumas coisas de memórias contadas pela família, assim, você buscou alguma coisa dessas memórias da família também? Não, fundamentalmente não. Quer dizer, porque eram sempre coisas de pessoas ou ligadas à família ou ligadas à vida de Maceió. Então, que eu não tinha e não conhecia. Eu sempre digo, sempre conto a história de que eu comecei a trabalhar e logo depois vim apóstolo do Luiz Gutenberg, na Academia de Letras. Nosso Luiz. E aí, o Luiz? nosso querido Luiz Gutenberg. Querido, entrevistei-o também, Uma figura fantástica. Figura maravilhosa. Então, lá eu conheci a Maria Rocha. E a Maria Rocha, nesse tempo, quando estava no período das Irmãs Rocha, ela estava no período de que elas tinham lançado o livro, estavam muito presentes. E eu cheguei, então, no Rio, todo orgulhoso, dizendo que tinha conhecido a Maria Rocha. Aí diz minha irmã, quem? Uma das minhas irmãs pergunta, quem? Eu disse, Maria Rocha. Eu disse, Maria foi minha colega de escola. Acabou toda a minha vaidade de ter conhecido a Maria Rocha. Então, eram essas coisas que me deixavam com raiva e faziam trabalhar. Isso. E buscar mais. Buscar coisas. E como é que foi o processo em si? Ele levou quanto tempo? Essa é a primeira edição? Essa é a primeira edição. Agora estou trabalhando na segunda, mas essa é posteriormente. Foram 8 anos de trabalho. 8 anos. 8 anos dedicado a isso. Vim muitas vezes a Alagoas, sem falar com ninguém, sem dizer nada a ninguém. Trabalhei muito no Instituto Histórico. Alagoas tem que ter orgulho da alagoaneidade que existe naquela biblioteca do Igal. É a mais completa dos alagoanos. O trabalho foi de grande utilidade para mim, aquela biblioteca. Trabalhei em jornais, trabalhei aqui também na biblioteca pública, que naquele tempo estava um pouco baleado, por sinal hoje eu estive lá e está reinaugurando. Maravilhosa. E muito, muito bonita, aproveitando aquele espaço do arquivo. E trabalhei um pouco no arquivo, até o nosso Moacir Santana, que foi muito generoso. Para mim, eu tenho que confessar, o Moacir foi sempre muito generoso. Sempre me dando interessante isso, porque as às vezes pessoas, há um ressentimento contra o professor Moacir. Comigo também, tudo que eu quis fazer lá, ele sempre abriu as portas. E sempre... Agora, obviamente, pesquisador, quando ele está trabalhando numa coisa, ele não vai abrir o que ele está trabalhando. Sim, né? Aí as pessoas querem demais, às vezes. Né? Seria como eu abri o ABC. É verdade. Então, o professor Moacir é fantástico, né? A gente tem um maior carinho por ele e sabe do trabalho dele, aquilo que ele cuidava enquanto esteve no arquivo, o arquivo cuidava, e as pessoas tinham acesso ao arquivo, né? As pessoas conseguiam, como também o senhor falou no Instituto Histórico, lá, que é dirigido hoje pelo professor Jaime de Altavila. Aquilo ali a gente tem muito, a coleção Perseverança está lá. Sim, né? Nós temos, precisa ser mais... Eu já fiz uma matéria lá no Instituto Histórico com o professor Jaime, mas eu acho que é isso que o senhor diz, justamente isso, né? Que o alagoano tem que ter noção da sua alagoanidade e conhecer Alagoas.
Para poder ter, conhecer. para poder ter orgulho Mas da para ter Alagoas. orgulho tem que conhecer. Tem que ter orgulho né? das A Alagoas. gente vê muita gente aqui, não, mas eu gosto de Graciliano. Mas qual o livro que você leu mesmo? Cara, não leu nenhum. Ainda não li, ainda não tive tempo. Não é? Quando eu tiver, eu leio. Sim, então esse processo foi um processo de garimpagem, né? É garimpagem, digamos, de garimpagem. E de levantamento. Mas o senhor adotou uma linha, um curso. Não, o curso, quer dizer, eu ou tinha... foi uma coisa espontânea, saiu recolhendo, ou tinha uma meta, tinha um novelo? Veja, né? algumas coisas eu tinha muito claro. Quer dizer, você teve um livro publicado, você para mim é escritor. Fui depois até mais longe em certos casos. Teve um soneto publicado numa revista, daquelas revistas antigas, você vai ser um escritor. Para que eu não perca. Meu pensamento sempre era, não quero perder nada da memória do que eu levantar. Tudo que eu encontrar, eu quero que fique registrado. Então, na medida que eu fui encontrando coisas, eu fui colocando. Mas, evidentemente, sempre com o critério de, bom, eu não sou crítico literário, eu não vou julgar nenhum livro se deve entrar ou não entrar. Eu não sou crítico de arte para julgar se o fulano é um bom pintor ou não é um mau pintor. Mas é um pintor, Um pintor. Uma galeria fez uma exposição dele, ele é um pintor. Ele é um pintor. Então, eram sempre os critérios, E fora disso, por exemplo, coisas que eu achei que deveria ter aí. Por exemplo, a história da transferência da capital. Poucos alagoanos sabem a história da transferência da capital. Conta um pouco ela para a gente aqui. De Marechal Deodoro para Maceió. A vinda do cofre. Não, conta um pouco. Vamos contar um pouco, só para dar o gostinho, né, de quem quiser. Veja bem, que evidentemente Maceió era um porto de mar, com tendência muito mais, e um porto melhor do que o porto de Marechal Deodoro, que era longe, que é o porto francês. Consequentemente, a tendência, na medida em que o Estado se desenvolvia, é ter um lugar de melhor acesso. E Maceió começou a crescer. Então, o governador, nesse caso, o representante do imperador aqui, daqui a pouco eu digo o nome, que não era naquele tempo não era o governador. Ele considerou que devia trazer a capital para Maceió. Mas, evidentemente, haviam forças em Marechal Deodoro que não queriam a mudança da capital, porque sabem que a mudança da capital traria um retrocesso à região. Perca de prestígio, né? Exatamente. Então, o que ele fez? Primeiro, ele transferiu o cofre. Aí transferiu o dinheiro para Transferiu o cofre, as coisas ficaram muito mais fáceis. Mas, mesmo assim, houve uma certa reação muito grande. O governador chegou a ser preso num navio. O Visconde Sinimbu que teve uma participação muito forte no sentido de que se efetivasse a mudança. A família do Marechal Deodoro, o pai do Marechal Deodoro, junto com outros, quem chefiaram a rebelião para que não se mudasse, e depois... Houve uma rebelião, então? Uma certa rebelião para que princípio não se mudasse. De rebelião. Né? Mas chegou-se a pegar em armas? Então, ameaçou-se, né? Ameaçou-se. Olha que eu pego. Olha que eu vou. Me segure. Me segure. Exato. Mas foi feita a mudança da capital, que era importante para o desenvolvimento do Estado. Isso pode se ler aqui? Isso chama-se a mudança da capital. Que maravilha. Então, ele vai além das pessoas, ele pega fatos também. Não, então... ele tem rios, ele tem serras, ele tem alguns fatos importantes. Nossa. Ele tem titulares do Império, por exemplo, os que tiveram títulos aqui em Alagoas. Maravilha. Teve um coitado, teve pouca sorte que praticamente foi na véspera
proclamação da República, que ele recebeu o título, Nossa, não pôde usar não com pôde muito usar. tempo. É igual o governador que foi nomeado pelo imperador e chegou aqui para tomar posse no dia 15 de novembro. Veja. Disseram que fique por aí, não tome posse não, fique por aí. São essas coisas, mas são essas coisas que a gente precisa tomar conhecimento. E o seu livro, né, esses 2 volumes, eles lançam uma luz sobre isso. E reúnem num só, porque imagine um estudante ou o pesquisador para percorrer isso tudo. Vai ter que percorrer o caminho que o senhor percorreu, 8 anos no mínimo. E olha que o senhor deve ter trabalho, porque pela extensão da obra, é obra para mais tempo. Você deve ter trabalhado ininterruptamente, assim, provavelmente na garimpada. Teve dias que eu passei o dia inteiro nele. Então um camarada para se dedicar hoje a uma coisa, vai levar muito tempo. Então está aqui, está tudo aqui já, não é? Alguma curiosidade, mas eu não sei se é nesse, mas eu tive conversando com um assessor seu, coisas interessantíssimas que eu não sabia, né? Olha, eu não sabia, por exemplo, que o inventor da lâmpada é um alagoano. Pois é, isso era para a 2ª edição. Será da 2ª edição? Foi identificado depois. Foi identificado. Como é essa história? Repare, a gente tem até hoje, que é o Edison, pois o grande inventor, né? Mas o Edison é o que registrou. Essa é a diferença. É o esperto, o Edison é o esperto. Eu não sei, não diria nem, digamos que é o esperto, é uma palavra, o que as circunstâncias levavam. Uma pessoa no interior de Alagoas, em Pão de Açúcar, teria dificuldade de registrar uma invenção, um invento mundial. Por sinal, tem uma história de invento que eu gosto muito, que não tem nada com isso aqui, mas que eu vou, em 2 minutos, dizer a você. Os inventos... Não pode dizer em mais tempo, não precisa em 2 minutos. Não, mas... Os inventos nos Estados Unidos, na época, no final do século de 1800, eram feitos nos estados. E em um dos estados, o chefe da repartição que registrava inventos, no final do século XVIII, no final dos 1800. Isso. Ele apresentou sua carta de demissão porque achava que não havia mais o que inventar. Nossa! Não tinha mais o que inventar. Não tem mais o que inventar. Imagine o que seria de nós agora. O que seria do Facebook, o que seria do mundo todo. Não tem seria mais... do meu neto, não jogaria mais videogame. Não tinha mais o que inventar. Ele descobriu que não havia mais o que inventar. Baudelaire, né? O Baudelaire não, o Rimbaud, que a certa altura da vida chegou e disse, não, eu já fiz toda a poesia do mundo que eu podia fazer, agora não vou mais, sou mais poeta não, e foi lá para a África, né? Exatamente. Guerrear, traficar arma, pega, não sou mais poeta, já fiz o melhor da poesia, pronto. É possível até que ele tenha razão. Fez o melhor da poesia, era preferível não continuar, quem sabe. Da dele, né? Da dele, evidente. Porque há bons poetas, inclusive no caso alagoano, muitos bons poetas. Maravilhosos, né? Nosso Jorge de Lima. Qualquer que seja a chuva desses campos, devemos esperar pelos estios. Nossa. Basta. Nossa, basta isso. Basta né? isso. Basta isso. Basta isso. Para mim é o grande poeta, sinceramente. Um dos grandes poetas, assim, eu reputo 3 da língua portuguesa. Jorge Camões e Pessoa. Para mim, né? A poesia é muito gosto pessoal. Muito gosto. Né? Mas esses eu acho que são grandiosos. Aí você fala, e Vinícius? Né? E Drummond? Mas como Jorge, porque o Jorge transcende, né? Ele vai à invenção de Orfeu, consegue fazer uma epopeia como um Dante, como qualquer um, ele faz uma obra que até hoje é estudada. O Jorge está por aqui? É evidente que o Jorge está por aqui. Tem que estar obrigatoriamente, tinha que estar obrigatoriamente. Mas o que eu não queria é que ficasse só no Jorge.
Porque a gente repete, fica repetindo. É verdade. E tem direito, e tem toda a razão para repetir. Porque é Graciliano, porque é Jorge. Porque não há nada maior do que Graciliano. Eu acho também. Não há nada maior do que Graciliano. Eu No acho. meu entender também, que não sou crítico Concordo. literário. Mas é o gosto da gente, né? A gente gosto tem o da direito gente, de externar o nosso gosto. E como também eu acho que você coloca os três, eu respeito os três, tenho um grande respeito por pessoa. Camões transcende a tudo, sonetos de Camões são extraordinários, mas eu quero até terminar, se você deixar, com um pedacinho do soneto de Camões. Bora, depois, mas não vamos terminar agora, Sei, não. mas quando nós vamos terminar, me lembre. Quero, eu lembro, eu puxo ele. Tá certo. Mas E agora, por exemplo, o Drummond também é um doutor poeta. Eu gosto muito dele. Eu só acho que às vezes ele é técnico demais, assim. É um cara preciso, cirúrgico, tá entendendo? Ele trabalha. É o gosto. Eu gosto muito do Drummond. Eu gosto também, gosto do. O Vinícius é fantástico também. O Vinícius é um poeta fantástico. Os irmãos Campos, não é? O Paulo Leminski. O Quintana, são grandes poetas. São grandes poetas, grandes poetas. Né? Os outros eu não... Mas me diga uma coisa, então a gente pode dizer que eu pensei, não é? E quando se fala o ABC, eu pensava que era um livro voltado só para as pessoas. Não. Ele vai além disso, ele vai para a geografia, não é? Ele vai para a história, não é? Então ele mergulha em vários aspectos da vida alagoana. É o ABC das Alagoas. Não é o ABC dos alagoanos que escreveram, ou dos alagoanos que brindaram, ou dos alagoanos que fizeram música. E agora, essa segunda edição vem muito enriquecida com instituições e principalmente com os patrimônios vivos. Nossa, com artesão, e com esse povo que lida com guerreiro, que lida com que eu tenho, que lida com o folclore e que eu tenho o maior respeito. Nós temos aqui obras da Dona Irinéia, né? Aquele João das Alagoas lá da nossa capela, da sua capela, né? Nossa que é fantástico, aquele pessoal que ele trabalha ali, a CIL, aquele núcleo que ele formou ali. Um núcleo muito interessante. Aquele pessoal da Ilha do Ferro. Também, lá, né, que é o Aderaldo, seu Fernando, que já foi. Seu Fernando que já foi. Mas que foi o mentor deles todos. O pessoal dos Marinheira. Zé do Marinheira, o pessoal de Boca da Mata. Está tudo aí. Tá tudo aqui. Mas me diga uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. O senhor já tinha uma atividade literária antes? Qual era de formação? O que é que o senhor fazia antes de fazer isso? Antes de fazer isso, o que é que o senhor fazia? Bom, vamos rapidissimamente. Eu fui agitador profissional, quando estudante. Depois... Era ligado ao partidão, não? Não, nunca me liguei ao partidão. Nunca fui ligado ao partidão. Ao contrário, brigava com o partidão. Brigava para danar, né? Brigava com o partidão. Temos posições parecidas, semelhantes, mas era povo dos movimentos católicos? Também não. Não, né? Porque eu brigava, Jeque, Juque, também aqueles, não. Né? Eu brigava com os Betinho, briguei muito com o Betinho, inclusive, porque fundou a AP, dizendo, Betinho, você se equivoca querendo ser mais de esquerda do que o Partido Comunista. Você nunca pode esquecer que é católico. É verdade. Então, mas eu sempre fiz política estudantil um pouco independente, ligado à bancada de Minas. Por acaso, ligado à bancada de Minas. Mas sempre foi uma posição à parte de qualquer partido político. Isso você cursava o quê? Cursava administração na Fundação Getúlio Vargas. Eu sou a primeira, olha como eu sou do velho, eu sou a primeira experiente turma, eu sou a primeira turma de administração, realmente de formação de administração do Brasil.
É uma escola que a Fundação Getúlio Vargas criou, com apoio da ONU, e nós tínhamos, assim, o luxo de ter. O professor de ciência política era um francês, coisas desse tipo. Coisas desse tipo. Passávamos o dia inteiro dentro da escola estudando. Depois disso, antes mesmo de eu sair da escola, eu fui ser estagiário no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o ISEB. Aí foi onde eu aprendi a pesquisar. E aprendi a pesquisar. Então, vem daí, se eu sei de pesquisar, e aprendi a pesquisar com um alagoano, chamado Mário Magalhães da Silveira. Também está aí, marido da Anise da Silveira. Nossa. Doutor Mário era uma das pessoas mais exigentes. Se fala pouco nele. A Anise engolia ele. Como a Anise era, num certo sentido, maior do que ele, mas ele também era uma pessoa excepcional, extremamente inteligente e extremamente cioso do rigor da pesquisa. Nós fazíamos naquele tempo um negócio que ninguém mais sabia o que é um estêncil. Se batia, que batia na máquina e tal, pois é. Tinha o mimeógrafo a álcool e o a óleo. Exatamente, né? o a álcool. Então nós levantávamos e revíamos novamente, e mesmo assim, de vez em quando ele vinha dizer, por que não fazem direto no stencil? Como achando que era pouco, que temos cuidado pouco. Então, o doutor Mário era de uma exigência enorme para o pesquisador. Realmente foi onde eu aprendi a pesquisar. Maravilha. Aí trabalhei fui assessor de Dona Dalgisa Zanelli, que era deputado federal, e que tinha deputado estadual, desculpe, e que tinha uma coluna de jornal. De vez em quando, na coluna do jornal, ela telefonava dizendo, estou tirando cimento da minhoca. Eu sei, não sabia o que dizer, então nesse dia eu tinha que ir lá para a gente tentar fazer junto a coluna, mas sempre nunca faltava o tempero dela, que era o tempero gostoso que dava a razão à coluna. Dalgisa é uma grande figura. Aí vem 64. 64 é 64. 64 né? É 64. As pessoas não sabem o que é 64. Quando eu vejo algumas pessoas com saudade de 64, me dá uma tristeza. Em todos nós. Né? A todos nós. Então eu olhei para lá, olhei para cá, achei que ia chover muito forte e eu resolvi então conseguir, por sorte, uma bolsa nos Estados Unidos. E fui fazer uma pós-graduação em Ciência Política. Voltei, fui trabalhar numa escola na Fundação Getúlio Vargas, fui ser professor numa escola na Fundação Getúlio Vargas, que estava se abrindo, que era a Escola Interamericana de Administração Pública. Era uma escola que o Brasil podia ter hoje a presença de pessoas nos mais variados cargos na América Latina por terem frequentado a escola. E mesmo assim, teve até um presidente da República, um presidente da Costa Rica, que foi aluno da escola. Infelizmente, o Itamaraty não entendeu, parece que o projeto muito achava que queria se meter na política internacional, mas não era isto, e a escola mingou e desapareceu, e a Fundação se viu obrigada a fechar a escola. Fui trabalhar com Paulinelli, ministro Paulinelli. Fui para Brasília, trabalhar com o ministro Paulinelli. Estudá-lo, ele tinha feito política estudantil comigo. Ele do outro lado, meio direita demais. O Alisson Paulinelli. Um pouquinho de direita demais, mas boa gente, isso é que é importante. E Alisson Paulinelli, então, me deu a oportunidade de trabalhar com ele durante 5 anos. Ele foi o primeiro ministro da Agricultura de 5 anos de mandato. E teve a oportunidade de fazer muitas coisas. Inclusive, eu próprio, como assessor dele, tive a oportunidade. Eu era o representante do Ministério na Sudene,
Então, tive a oportunidade de brigar muito pelo Nordeste e de trazer muitas coisas, felizmente, para o A Nordeste. Sudene que teve uma participação fantástica do nosso ilustre alagoano também, que nos deixou, recentemente, há cerca de 2 anos, o Beroaldo Maia Gomes. Doutor Beroaldo, é evidente. Fantástico Beroaldo, também, exatamente. visitava muito Beroaldo. Um abraço para o Lula, um beijo para o filho do Beroaldo. Tenho muito orgulho de ter frequentado a casa do Dr. Beroaldo. Eu tenho também orgulho de ter frequentado, mas tenho a saudade daquele bolo da Aipim, que só bom como aquele eu nunca comi, não. E ele era bolo interessante. de massa de massa pumba, como na casa deles eu nunca comi, de tão bom. É maravilhoso. E uma cioba, ele gostava de cioba. Cioba, né? Cioba e carapeba. De vez em quando a gente... É uma figura. Mas bom, vamos voltar para o pau de jangada, que é pau que boia, como diz a história. E então, o senhor falou já en passant, o que é que se espera dessa segunda edição? O que é que ela terá mais? Né? O senhor falou as entidades. Sim, as entidades, os artesãos, vivos. os músicos. Nossa, então... Cresce de 6.100 mais ou menos, eu imagino que vai para 9.000 verbetes. Nossa, então vamos ter mais uns 2 volumes desse aqui. Não, mais um volume. Mais um volume? Mais um volume, eu creio. Nossa. Mais um volume, eu creio. Bom, para quando tá? Em princípio está dependendo de mim mesmo, porque tem que entregar. E o Senado me deu até o fim do mês para entregar. Mas eu estou negociando para... O Senado é quem edita. Vai editar novamente. Quem editou essa foi o Senado. Foi o Senado. Muito bem. O Senado Federal. O Senado, então, está programado, mas o programado é lançar no estande do Senado na Bienal. Ah, que maravilha. Em novembro, né? Novembro, exatamente. Final de novembro. Maravilhoso. Professor, a conversa está boa, mas aqui a gente tem um tempo, né? E eu espero que eu tenha me redimido, pelo menos desse pecado, do pecado que eu cometi. Já estou redimido. Me diga, pelo amor de Deus. Está perdoado. Ah, meu Deus do céu, graças a Deus. Eu vou morrer sem esse. Quando estiver lançando, eu quero que o senhor esteja aqui de novo. Ótimo. Né, para a gente falar sobre essa segunda edição. Ótimo. Agora, para não esquecer, quero que o senhor termine essa nossa entrevista com o soneto do Camões lá. Pois é, aí o senhor disse para aquela câmara ali. Eu vou dizer para aquela câmara, não é um pedaço do soneto do soneto do Camões. Porque o que eu digo é o seguinte, eu sempre penso que eu tinha uma dívida com Alagoas, que eu me redimi escrevendo esse trabalho. Mas eu fui tão homenageado depois por Alagoas, que eu escrevendo esse trabalho, que a dívida só aumentou. Então eu me lembrava de Camões quando ele dizia: assim que a vida é alma e esperança, é tudo quanto tenho, tudo é vosso. E se proveito disso, eu só o levo. Porque é tamanha a bem-aventurança o dar-vos quando tenho e quando posso, que quanto mais os pago, mais vos devo. Nossa, maravilha! Velho Camões! Um prazer grande. Muito obrigado. Obrigado a você. Daqui a pouco a gente volta com mais música.